Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós iremos continuar estudando os músculos do corpo humano e nós no último vídeo trabalhamos com os músculos do braço. Hoje vamos continuar conhecendo os músculos, nos apresentando a eles, falando sobre os músculos do antebraço, né? Então, vamos continuar o nosso trabalho de conhecimento dos músculos. O primeiro músculo é o pronador redondo. O pronador redondo é um músculo localizado no antebraço, responsável por girar a palma da mão. Para baixo, pronação e auxiliar na flexão do cotovelo. Ele é o principal sítio de compressão do nervo mediano, condição conhecida como síndrome do pronador. Detalhes anatômicos. Localização. Fica na parte superior, na parte superficial do compartimento anterior do antebraço. Origem. Possui duas cabeças, humeral e ulnar, que se originam no epicôndilo medial do úmero e no processo coronoide da ulna. Inserção. Conecta-se ao terço médio da face lateral do rádio. Inervação. Inervado pelo nervo mediano, raízes C6 e C7. Funções principais. Pronação. Gira o rádio sobre a ulna, virando a palma da mão para baixo ou para trás. Flexão. Auxilia na flexão da articulação do cotovelo. Síndrome do pronador redondo. É uma neuropatia compressiva que ocorre quando o nervo mediano fica preso ao passar entre as duas cabeças do músculo pronador redondo. Causas. Movimentos repetitivos. Exemplo, uso intensivo de ferramentas, musculação, esforço excessivo ou variação anatômica. Sintomas: dor na face volar anterior do antebraço, formigamento ou dormência na palma da mão e nos 3 primeiros dedos e fraqueza para segurar objetos. Tratamento geralmente envolve repouso, fisioterapia, alongamentos em casos severos, intervenção e cirurgia.
Então esse é o pronador redondo. O próximo músculo do antebraço é o flexor radial do carpo. Flexor radial do carpo. Eu tenho uma certa paixão por esses músculos porque eles estão relacionados ao trabalho mais fino que o homem tem depois do pensamento, né? Que é a ação de tornar o pensamento uma ação, né? Uma ação, vamos dizer assim, a mão ela constrói, ela tem essa coisa de verbo mais calculado, mais preciso, né? O músculo flexor radial do carpo, né? Os ossos do carpo a gente sabe que são esses aqui, né? Então, o flexor do carpo é um músculo superficial do antebraço humano, responsável por fletir o punho e realizar o desvio radial, abdução da mão. Ele é frequentemente foco de estudos de anatomia e alvo de condições inflamatórias como a tendinite. A origem: epicôndilo medial do húmero na parte interna do cotovelo. Inserção base do segundo osso metacarpal com uma pequena variação para o terceiro. Inervação nervo mediano. Ações principais: flexão do punho e desvio radial. Então ele faz assim, ó, né? Isso aqui, ó. A gente tá mexendo com ele agora. Ações secundárias: auxilia na pronação do antebraço e flexão do cotovelo. Algumas condições clínicas aqui, ó. Inflamações e lesões. Tendinite do flexor radial do carpo, inflamação da bainha que envolve um tendão. Sintomas comuns: dor na região anterior lateral, do lado do polegar do punho, com piora ao realizar flexão resistida. Tratamento conservador inclui o uso de órteses, anti-inflamatórios e fisioterapia, terapia da mão. Abordagem invasiva: infiltrações devem ser feitas com extrema cautela devido ao risco de enfraquecer o tendão. A cirurgia é indicada em casos refratários. Vamos lá, então. Então esse é o flexor radial do carpo.
Vamos continuar nossa apresentação com o palmar longo. Uhum. Uhum. Essa imagem é bacana. Tá bem definida essa aqui também. Côndilo lateral. Não, epicôndilo medial também. É medial. O músculo palmar longo é um músculo superficial, longo e fino, localizado no antebraço, cuja função principal é auxiliar na flexão do punho e tensionar a fáscia da palma da mão. Classificado como um vestígio evolutivo, ele apresenta uma das variações anatômicas mais comuns no corpo humano. As informações... Vamos ver. As informações essenciais sobre a sua estrutura e presença incluem... Ixi. Fui para outra aba sem querer. Então esse aqui é um músculo que é uma variação, né? Sua ausência não causa qualquer perda de força ou limitação de movimento. O epicôndilo medial do húmero, parte interna do cotovelo. Origem, né? Epicôndilo medial do húmero, inserção, aponeurose palmar, inervação, nervo mediano. Teste rápido. Você tem este músculo. Cerca de 15 a 30% da população mundial nasce sem este músculo. Em um ou ambos os braços. Para verificar a sua presença, junte a ponta do polegar com a ponta do dedo mínimo. Flexione o punho levemente em sua direção. Observe a região central do punho. Se um tendão saltar, ficar visível, você possui músculo palmar longo. Se não aparecer, você faz parte da porcentagem de pessoas que não tem. No meu caso, apareceu, né? Importância clínica e cirúrgica. Apesar de não ter utilidade vital para os humanos modernos, o longo tendão do palmar longo é extremamente valorizado na ortopedia e cirurgia plástica. Ele é frequentemente utilizado como material de enxerto para reparar tendões rompidos em outras partes do corpo, como na mão ou no cotovelo, já que sua remoção não gera prejuízos funcionais ao antebraço. Então esse é o palmar longo.
É, no meu caso deu. Bararam. Continuando, nós temos bastantes músculos no antebraço, viu? Bastante mesmo. Tem mais uns 4, 8, 16 músculos. Vamos continuar então que tem bastante músculo. O próximo é o flexor ulnar do carpo. O músculo flexor ulnar do carpo situa-se no compartimento anterior do antebraço. Ele é o mais medial dos músculos flexores superficiais e atua principalmente na flexão do punho e no desvio na adução da mão. Origem: possui duas cabeças, uma humeral no epicôndilo medial do húmero e uma ulnar no olecrano e na margem posterior da una. Inserção: fixa-se no osso pisiforme, no amato e na base do quinto metacarpo. Nervo, ação e inervação. Ação flexiona e aduz a articulação do punho. Inervação é inervado pelo nervo ulnar, diferentemente da maioria dos flexores superficiais do antebraço, que são inervados pelo nervo mediano. Condições comuns: sua sobrecarga é frequente em esportes de raquete, como tênis e beach tênis, ou golfe, podendo resultar em inflamações conhecidas como tendinite ou tenossinovite. O quadro caracteriza-se por dor na região interna do punho, próximo ao osso pisiforme. Dificuldade em segurar objetos e dor ao flexionar o punho contra a resistência. Então esse é o flexor medial do carpo. Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo. Flexor
Agora é o flexor superficial dos dedos. O músculo flexor superficial dos dedos é o maior músculo do antebraço. Ele atua primariamente fletindo as articulações dos dedos, com exceção do polegar e o punho. A origem e inserção tem duas cabeças, húmero ulnar e radial. Origina-se no epicôndilo medial do húmero, tendão flexor comum, processo coronoide da una e borda anterior do rádio. Inserção: divide-se em 4 tendões que se inserem na base das falanges mediais dos dedos indicador, médio, anelar e mínimo, dedos 2 a 5. Ação principal: flexão. Dobra as articulações interfalângicas próximas e metacarpofalângicas dos dedos 2 a 5. Secundariamente, também auxilia na flexão do punho e do cotovelo. Inervação e vascularização. Inervação: nervo mediano proveniente do plexo braquial. E o suprimento sanguíneo são as artérias radial e ulnar. Por ser um músculo bastante exigido em movimentos repetitivos, pode sofrer de tendinite ou tenossinovite, resultando em dor, inchaço e rigidez na mão e punho. Esse quadro pode ser agravado pelo confinamento dos tendões nos túneis e polias da mão. Para mais detalhes anatômicos e informações sobre variações musculares, consulte o artigo. Então esse é o flexor dos dedos. Flexor superficial dos dedos, né? Agora o flexor profundo dos dedos. O músculo flexor profundo dos dedos localiza-se no antebraço e é o único capaz de flexionar a ponta dos dedos. Suas características principais incluem função
Principal, flexiona as articulações interfalângicas distais, a ponta dos dedos do indicador ao mínimo. Localização, o trajeto fica situado abaixo do músculo flexor superficial. Seus tendões passam pelo túnel do carpo até se inserirem na base das falanges distais. Inervação é controlado por dois nervos diferentes, o nervo mediano, dedos indicador e médio, e nervo ulnar, dedos anelar e mínimo. Lesões ou inflamações como tendinite nessa região podem causar dor na palma da mão e limitar a capacidade de fechar os punhos ou segurar objetos. Próximo é o flexor longo do polegar. De músculo, né? Só que eles são locais, né? Que não criam O flexor longo do polegar é um músculo profundo do antebraço, essencial para a preensão manual. Ele atua dobrando o polegar e tem papel vital em movimento de pinça e na força da mão. Aqui. Situa-se na camada profunda do antebraço, origina-se na face anterior do osso rádio e na membrana interóssea. Inserção: seu tendão passa pelo túnel do carpo e se fixa na base da falange distal do polegar. Ação principal: é o único músculo capaz de fletir e dobrar a articulação interfalângica, a articulação da ponta do dedo do polegar. Também auxilia na flexão das articulações mais próximas e contribui para a flexão da mão. Inervação: é controlado pelo nervo interósseo anterior, um ramo do nervo mediano.
Próximo é o pronador quadrado. O pronador quadrado é um músculo profundo localizado no terço distal do antebraço, essencial para o movimento do punho e estabilização articular. Localização: região anterior e distal do antebraço, situado sobre os tendões dos músculos flexores. Origem: superfície anterior do quarto distal da una. Inserção: superfície anterior do quarto distal do rádio. Inervação: nervo interósseo anterior, ramo do nervo mediano. E vascularização: artéria interóssea anterior. Funções principais: biomecânica. Pronação: realiza o movimento de girar a palma da mão para baixo ou para trás. E estabilização: atua como estabilizador dinâmico da articulação radio-ulnar. Alguma relevância clínica nesse pronador quadrado é o sinal da almofada de gordura. Na radiologia, o deslocamento da gordura adjacente a este músculo, sinal de McQueen, é um forte indicativo indireto de fratura oculta no rádio distal. Síndrome do pronador. Embora mais frequentemente associado ao músculo pronador redondo, a compressão nervosa na região pode causar dor, dormência e fraqueza no antebraço e na mão. Então é mais um músculo estabilizador do rádio da una, né? E auxilia no movimento de pronação também. Temos mais bastante músculos, então vamos continuar. Braquiorradial. Braquiorradial. O braquiorradial é o músculo superficial do antebraço, localizado na região lateral. Ele é o principal responsável pela flexão do cotovelo e atua na pronação e supinação, dependendo da posição do antebraço. É facilmente palpável e um dos maiores responsáveis pelo volume da parte superior do antebraço.
Aqui, ó. Localização: compartimento lateral do antebraço, ação principal: flexão do cotovelo, especialmente quando o antebraço está em posição neutra, como na pegada de martelo. Origem: crista supracondilar lateral do húmero, osso do braço. Então ele se origina na crista supracondilar. Inserção: face lateral do rádio, osso do antebraço, logo acima do punho. Inervação: nervo radial. Aqui tá falando de exercícios. Condições relacionadas: prurido braquiorradial, uma condição neurológica ou dermatológica caracterizada por coceira crônica e intensa na região dos braços e antebraços, muitas vezes associadas a alterações na coluna cervical. Reflexo braquiorradial, teste neurológico comum onde o médico bate com o martelo reflexo no tendão do músculo para avaliar a integridade dos nervos cervicais. Aqui a gente está falando do nervo radial. Próximo é o extensor radial longo. Longo do carpo. O músculo extensor radial longo do carpo é um músculo do antebraço. Ele age principalmente para estender a mão da articulação do punho e realizar o desvio radial, abdução da mão. Quando sobrecarregado, é uma das principais estruturas envolvidas na epicondilite lateral, cotovelo de tenista. Características anatômicas e biomecânicas. Origem: crista supracondilar lateral do húmero. Inserção: base dorsal do segundo metacarpo, dorso da mão. Ação principal: extensão e abdução, desvio radial do punho, auxilia também na leve flexão do cotovelo. Inervação: nervo radial. Relação com lesões e patologias. Uso excessivo ou atenção repetitiva, frequentemente associados à digitação, uso do mouse ou esportes como tênis,
sobrecarregam este músculo e o extensor radial curto. Essa sobrecarga pode resultar em inflamação ou degeneração dos tendões, conhecida como epicondilite lateral, o cotovelo de tenista. Então, o que acontece? Quanto mais a pessoa lesa, mais o compartimento desse músculo vai entrando substâncias que vão acidificando e degenerando as estruturas dos tendões, né? Então esse é o extensor radial longo do carpo. A gente vai ver o extensor radial curto, né? Agora. Deixa eu ver aqui. Uhum. 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 Então os dois é basicamente a mesma coisa, né? Sim. O extensor radial curto do carpo é o músculo do antebraço responsável pela extensão e abdução, desvio radial da mão. Ele é clinicamente famoso por ser a estrutura mais frequentemente afetada na epicondilite lateral, o cotovelo de tenista, devido a movimentos repetitivos. Detalhes anatômicos principais: origem: epicôndilo lateral do húmero na face anterior. Inserção: face dorsal da base do terceiro metacarpo. Inervação: ramo profundo no nervo radial, raízes C7 e C8. E irrigação: artérias radial e artéria recorrente radial. Bom, temos bastante músculos pela frente. Eu vou parar por aqui e vocês vão ver, né, que nós ainda temos 8 músculos nesse compartimento do antebraço. Então, sem sombra de dúvida, em relação a músculos, essa região é uma região muito rica, mas é muito rica. E por que essa região aqui ela é muito rica de músculos, né? Por quê? Por causa da condição de trazer à mão movimentos muito precisos estruturalmente falando. A gente consegue precisões. Então eu acredito que a grande transformação humana sobre a genética e seus trabalhos evolutivos se infere aqui, ó,
né? Aqui é a reação do cérebro, é o que mais conecta, né? Então, tem muita conexão aqui. Por isso, essa estrutura aqui, ó, é um grande computador para condicionar essas mãos, né, para suas eventuais ações, né, chegar, pegar, né, então é fascinante. E aí a gente está vendo como a literatura acadêmica, científica, no sentido da parte da anatomia, trabalha terminologicamente e além de algumas características que esses músculos possuem, né, dentro das seus compartimentos anatômicos, né, no corpo humano. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo para continuar, né, a conhecer os músculos do antebraço. Um abraço para vocês e fui!